Mas enfim, vamos falar do Eduardo, do Jair e das confusões que envolvem a direita. A começar com essa nota, né? Paulo Capello já mandou logo cedo. Supremo reagirá se Bolsonaro receber indulto de Eduardo Tarcísio. Essa era a manchete. Aí eu fui pegar o texto e eu já vi ali algo curioso, né? O Caiado. Também até o Caiado, se o Caiado der também, rapaz, também vai tomar. Aí você vai entender o porquê, né? A corte planeja anular com base na mesma justificativa usada para derrubar o perdão concedido a Daniel Silveira. Seria uma aliança entre os políticos, né? Vocês são amigos. Vocês são amigos. Então, o amigo não pode dar indulto, não. Beleza. Esse é o Brasil, né? Isso porque Bolsonaro, né, é o vendido. É o vendido. Bolsonaro que é o vendido. Tá bom. Paulo Capello também publicou esta nota. Eduardo se diz 100% pronto para disputar a presidência. Diz que a prioridade não é garantir as sanções, mas tá aí. Tá na pista. Se precisar, ele tá pronto. Vem aí como vice do Jair, vamos até o fim. Se não der pra ser o Jair, vamos de Eduardo. Mas tá aí. E tem uma galera que não quer Eduardo de jeito nenhum, né? Tem uma galera que não quer Eduardo de jeito nenhum. Gente, esta é a notícia original. Esta é a notícia original. Saiu na Bela Megali. Eduardo Bolsonaro teme que a anistia enfraqueça sanções contra ministro. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu já falei várias vezes, mas tem gente que às vezes não compreende. Jornalistas como Bela Megali, Lauro Jardim, Mônica Bergamo, eles podem falar algo que não é real, mas eles não inventam. É porque alguém falou para eles e falou assim, eu compro isso, eu compro isso. E a classe política, quando lê uma notícia dessa, por exemplo, esse fato é mentiroso. Esse fato é mentiroso. Eduardo não fez chegar no Hugo Mota um pedido para que o projeto de anistia não fosse apreciado até as supostas sanções serem aplicadas. Hugo Mota sabe que isso não aconteceu. Os aliados de Hugo Mota sabem que isso não aconteceu. E se eles sabem que isso não aconteceu, e sabem, porque os políticos sabem mais ou menos quem se comunica por onde, tem um núcleo aí, né, de um estado do sudeste do PL que se comunica bem com a Bela Megali. Um estado que tem costa, né, pra gente reduzir. Tem costa, né, ele tem aí acesso ao litoral. E tem uma parte também Brasília. Não tem? Olha que tem, viu? E eu digo pra vocês que tem um cara aí que sabe. Se você perguntar pra ele, ele vai saber quem foi que plantou essa nota da Bela Megali. Ele vai saber. Porque ele também tem muito acesso na imprensa. É por isso que eu falo, porque eu sei, porque eu acabo escutando e eu fico puto da vida, né? E aí, então, pense no seguinte, né? A classe política sabe que isso é mentira. Então, a classe política analisa isso como que, olha, podemos seguir avançando com o nosso plano político para 2026, porque nosso parceiro lá no PL está trabalhando ativamente para minar a força de Eduardo Bolsonaro dentro do partido. Esse é o objetivo da nota. É queimar Eduardo Bolsonaro perante a militância, que é quem o apoia. Você, Duda Lima, que é muito bom, né? Implantar notas na imprensa e tem acesso à imprensa, você podia ser o primeiro a tentar desmentir isso daqui, né? Achar uma entrevista para Eduardo, colocar a resposta do Eduardo para frente, usar as páginas oficiais do PL para falar que é mentira. Né, Duda Lima? Você podia falar com o Altineu também, né, Duda Lima? O Altineu, que é líder do PL, porque ele é líder do PL, né? Não é porque ele tá envolvido, não, porque ele é líder do PL. Também podia falar, né, Duda Lima? Vamos todos fingir que somos idiotas, Duda Lima. Todos nós. Aí Eduardo vai comentar sobre isso. Meus amigos, a gente sabe que correr atrás de punição por o maior ditador do Brasil não seria fácil. Está circulando agora na imprensa que eu sou o responsável por travar a anistia no Congresso. Quem dera eu ser tão poderoso assim. Se depende só de mim, estou fazendo um vídeo aqui para vocês, está autorizado o Congresso. Pode fazer a anistia andar, combinado? Mas na verdade o que tem por trás disso é uma tentativa de jogar o público que eu tento ajudar
são os injustiçados, presos pelo 8 de janeiro principalmente, e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não se resumem somente ao pessoal do 8 de janeiro, mas estão querendo jogar essas pessoas contra mim. Como se eu estivesse travando a anistia, cego, querendo sancionar o Alexandre de Moraes. O meu desejo não é de vingança. O meu desejo em punir o Alexandre de Moraes fora do Brasil, porque no Brasil eu já não tenho mais esperança de que a justiça aconteça, é justamente para brecar, para parar com o seu ímpeto persecutório. Primeiro de tudo, eu não sou tão poderoso assim. Se eu realmente mandasse na pauta do Congresso, sequer Daniel Silveira estaria preso. Quanto mais, atrasar o projeto de anistia. Mas a verdade é que não estamos falando de anistia. O que o Congresso vai fazer, já que tem um Supremo Tribunal super poderoso e hipertrofiado hoje, é uma anistia light. É redução de pena. Essas pessoas continuarão sendo condenadas, numa situação, eles vão despiorar a situação dela. Que eles vão pegar elas e colocar num semiaberto, vão colocar em outros regimes e assim por diante, mas continuarão condenadas, continuarão sem passaporte, continuarão com contas bloqueadas, sem redes sociais, alguns com tornozeleira, e o que eu quero é a justiça plena. Então, por favor, principalmente as pessoas que são jornalistas, profissionais da imprensa, tô vendo muita gente falar besteira, inclusive dizendo que eu tô numa vida boa aqui. Se eu estou numa vida boa, você faz uma mala de 7 dias, vai passar o carnaval em outro país e descobre que você não pode voltar para casa, que estão botando 12 anos de cadeia nas suas costas, que é o meu caso aqui, junto com a minha família. Mas tenho mais responsabilidade porque a gente está passando por um momento muito sério. Parece até que vocês estão querendo enganar as pessoas, como se estivessem chegando agora no jogo para dizer, olha, o Congresso só não aprova anistia porque o Eduardo Bolsonaro não deixa. Pelo amor de Deus, o que eu quero é sancionar o Alexandre de Moraes para ter os instrumentos necessários para libertar o Congresso e permitir que o Congresso faça uma anistia verdadeira. Não, esse meio termo que estão tentando buscar, de maneira até meritória, é verdade, sim, para segurar um pouco, para despiorar a vida dessas pessoas condenadas injustamente, mas que não soluciona a vida delas. Isso daí é o que está nas tratativas. Mas finalizando, já que depende só de mim, como estão apresentando o tema para fazer a anistia, tá autorizado, podem fazer a anistia, tá? Quando pensou Eduardo liberou, vamos botar pra andar. Você vê que esse tipo de coisa, velho, sabe? Nossa, e o pior, esses heróis da terceira via, eles ainda saem deixando as digitais pelo caminho. Eles saem deixando as digitais pelo caminho. Porque não deu muito tempo, as mesmas pessoas voltam, as mesmas pessoas que plantaram no anterior, o cenário em que o PL de Bolsonaro acredita que Lula desistiria da presidência. Olha que se a galera gritar demais, vai capaz até de sair foto aí de almoço de pessoas do PL com Bela Megali, viu? Vocês ficam quietos. No grupo do ex-presidente, né? No grupo de Bolsonaro, tá bom. A candidatura de Tarcísio é vista como o único caminho com potencial fazer com que Lula desista da corrida pela presidência 26. Rapaz, é incrível como o discurso do Duda Lima é reproduzido na imprensa. Porque eu até falei sobre isso na temporada, que ele sai falando pra todo mundo que não, que o importante é derrotar o Lula, porque o Tarcísio até não, Lula não vai nem querer disputar. Rapaz, é curioso isso, Duda Lima. Como o teu discurso, cara, parece que faz pra te prejudicar, né, Duda? Porque tu jamais faria uma coisa dessa. Já os bolsonaristas acreditam que se Tarcísio se lançar, terá o apoio dos demais governadores, né, todos juntos. Então, no PL, existe a expectativa de que, mesmo todos eles sendo de siglas distintas, abrirão mão de concorrer contra o governador de São Paulo e até integrarão sua campanha. O cenário traçado, inclusive, é que alguns deles façam parte de uma eventual gestão de Tarcísio como ministros, caso seja eleito. Eita, um acordo! Rapaz, tá até dividindo o cargo! Eita, bicho! Essa matéria, ela não é pra vocês. Essa matéria é só a classe política, conversando entre si. Porque tem coisa que você não vai fazer um tweet, né? Tu acha que o povo vai fazer um tweet falando o que quer, o que deixa de fazer? Você faz acenos, difusos. Você fala no privado, fala, não, vou botar na imprensa. E você vai contando a sua história. No PL, a avaliação é que se houver um apoio em massa em torno de Tarcísio, tanto de partidos do Centrão como dos governadores, Lula pensaria 2 vezes antes de arriscar ser derrotado na última vez que concorrerá à presidência. Eu não aguento, viu? Eu não aguento.